Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de julho de 2023 do fundo Snag 11. É um fundo aí, é um fiagro na verdade, né? Fiagro de crédito e também de imóveis, né? De fazendas. Então a gente vai ver aí qual foi a performance dele. Então fique conosco, tá? E se você gosta então desse tipo de assunto, se inscreva aí no canal, ative as notificações e deixa o seu like, é muito importante pra gente, tá? E você ajuda muito a gente aqui, é tudo de graça, tá? Então deixa o seu like aí, ajuda a gente também. Eu vou deixar esse relatório gerencial, tá? Inicialmente eu tinha botado de junho aqui, mas esse é o de julho, relatório de julho de 2023. Vou deixar na descrição do vídeo você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, assim também o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá, converse com outros investidores, inclusive também comigo, ok? Vamos lá então, aqui tem algumas informações já de cara, né? Quanto foi aqui os valores, os números de julho. Então a gente verifica que a distribuição de julho, né? O fundo que anuncia ali lá para o 12º dia útil aproximadamente, tá? Então ainda não anunciou, hoje é dia 9 de setembro, ainda não anunciou, deve anunciar lá para o dia 15, 16 de setembro, tá? Os proventos, provavelmente dia 15, né? Que é o último dia útil dessa semana. Então, que vai entrar, né? Deve anunciar aí, então. E esse daqui é o fechamento, então, já com base no split de cotas que eles fizeram, né? Desdobramento aí para base 10. Então, já é considerando todos os valores na base 10, tá? Então, a distribuição foi de 12 centavos por cota, que dá um dividend yield anualizado de 15,27%. Cota de fechamento foi 10,08, mas já fechou aí o último dia 8, né? Dia 8 aí, entre o feriado e o sabadão, fechou a R$ 10, quase 10,40, tá? Quase 10,40, que equivale a 104 na base 100, né? E aí o fundo nunca alcançou, pelo menos eu nunca vi ele alcançar R$ 104, e quando fez o split, já alcançou aí uma proporção que nunca teve alcançado. Alguns fundos têm essa característica, né? Porque a impressão que dá na cota base 10 que o fundo está barato, mas quando você joga para base 100, você vê que tá com um valor aí mais alto que os seus pares que são cotados na base 100, tá? Então tem essa questão, a gente tem que tomar cuidado para não comprar fundos aí muito acima dos valores, né? Porque o mercado acaba precificando ele mais para cima normalmente quando ele é na base 10, tá? Isso que eu tenho observado. E também aqui, ó, nesse fechamento de julho, ficou muito próximo aqui, né? Mesmo estando na base 100 ali, ficou muito próximo do valor patrimonial, praticamente um para um, né? E encerrou com 46.570 cotistas na sua base. Bom, mais para baixo aqui a gente verifica algumas informações do SNAG, né? Lucro acumulado por cota, 5 centavos, isso aqui é lucro acumulado que não distribuído, né? 16,43 é o dividend yield médio da carteira. Taxa de administração 0,91%, que provavelmente inclui taxa de gestão, né? Não tem taxa de administração que seja tão alta assim, não tem taxa de performance. É um fundo que iniciou suas atividades em julho de 22. Então, nesse relatório, fazendo um ano de mercado com 302 milhões de patrimônio e também um valor de mercado muito próximo aí do valor patrimonial. Aqui ele fala sobre o mês de julho, onde teve uma assembleia aí sobre inclusive o split de cotas, né? Então passou aí para a base 10, essa primeira informação aqui que ele passa. Aqui ele fala algumas questões de transparência e diligência da carteira, né? Aqui ele fala sobre, inclusive, o dashboard, né? Que eles também disponibilizam em Power BI, para quem gosta de Power BI, eu gosto de Power BI, mas leio nesse aqui que é mais fácil de fazer o entendimento, né, dentro do vídeo, mas gosto de fazer a leitura também pelo Power BI. Que ele fala sobre, em julho, eles falam que alguns dados oriundos da avaliação de crédito independente, tá? Então depois dá uma olhadinha aqui nesses percentuais aqui, sobre os créditos do produtor rural, né? Então tem aqui alguns riscos de inadimplência aqui de acordo com o volume, tá? E ele dá aqui o resumo, então, a respeito desse tipo dessas CPRs, né? Risco de inadimplência de 30,9%, que representa um montante de R$ 580 mil. E quando eles fazem as sensibilizações ali, fazem os cálculos, né, de representação do patrimônio, né, dá em torno de 0,19%. Então tem tudo aqui uma sistemática que eles fazem em relação ao risco. Então dá uma olhadinha aqui. Tá? Inclusive eles falam sobre a exposição sobre, né, em relação
a Boa Safra Semente, né? O fundo tem uma exposição grande em relação a essa empresa, mas voltado, que é uma empresa que pulveriza ali os créditos aos pequenos produtores, tá? A gente vai ver isso aqui também um pouquinho mais para baixo. Bom, aqui a gente verifica que ele fala sobre os próximos exercícios, né? Trazendo informação sobre análise independente, dedicada inteira ao relatório deles. Tá? Então fala aqui sobre outras futuras análises que eles vão incorporar também ao relatório. Tá? E no mês de julho eles falam sobre a modificação do portfólio, alocação tática. Então eles pegaram aqui, ele tinha na carteira o CRI Bem Brasil, possui uma remuneração de IPCA mais 5,40%, né? Bem baixa, né? Inclusive, né? Que se comparado com o IPCA atual. E eles realocaram os recursos no CRI Primato, então ampliando aí o portfólio do fundo, né? Oferecendo uma remuneração de CDI mais 4,5, né? Melhorou muito, né? CDI muito mais alto, né? Então, otimizou então a carteira aí para a geração de um caixa melhor, né? Uma receita melhor para o fundo. Então, fez essa movimentação interessante. E em julho ele fala que apurou um caixa de 4,4 milhões de reais, o que deu um resultado de 15 centavos por cota, tudo na base 10, tá? E 849 mil de reserva de lucro, que deu 3 centavos por cota. Ele fala que continuou com 90% do PL alocado em CRA, vinculado às revendas agrícolas do Boa Safra, né? Boa Safra Semente. É, E ele fala aqui que houve uma oscilação positiva na participação desse CRA do Boa Safra, né, de acordo lá com a alteração da alocação tática do fundo. Então, ele fala aqui então que o fundo distribuiu os usuários 12 centavos, né, que era 1,20, né, o fundo vem distribuindo há um bom tempo esse patamar aqui de distribuição, que agora é 12 centavos, né, por cota, né, por conta da base 10. E ele fala aqui sobre o patamar de distribuição, o fundo ainda detém, o fundo ainda deterá para o próximo mês o valor de 1,4 ou 5 centavos por cota, né? 1,4 milhão ou 5 centavos por cota de reservas, né? Pode aí contribuir para uma distribuição maior ou então pelo menos para manter os mesmos 12 centavos. Né? A gente verifica que em 2 meses aqui o fundo teve uma quedinha, mas vem distribuindo 12 centavos praticamente desde o início do fundo e sempre com uma pequena reserva, que estava com zero de reserva, né? Mas o fundo está sempre com uma reserva ali mês a mês. Aqui a gente verifica a DRE gerencial. Então a receita distribuível em julho foi melhor que a de receita dos últimos meses, né? A gente verifica que os juros dos CRAs foi a mesma coisa do mês anterior, que a diferença aqui foi a movimentação dos ativos, né? 389 mil reais aí de ganho, provavelmente movimentação de compra e venda, né? Então teve um ganho de 389 mil, despesa de 208 mil, aumentou um pouquinho. E a gente verifica aqui despesa não recorrente de 40 mil, pode ser até que seja imposto de renda desse próprio ganho, né? A gente não sabe, não está especificado aqui. Reserva de lucro de 849 mil, fundo de resultado teve um resultado final de 5 milhões de reais, resultado não distribuível quase 1,5 milhão e meio de reais, né? E distribuiu 3,6 milhões redondinhos ali, os mesmos 12 centavos dos meses anteriores, tá? Então, fundo aí mantendo os 12 centavos de distribuição. A gente verifica que a linha, inclusive da distribuição, bem uniforme aqui, né? Teve duas quedinhas só que como a gente verificou lá. E os resultados também tá bem redondinho aqui, bem constante, sem muitas oscilações. E os dados da carteira, então ele tem 4 ativos, 57 devedores diferentes, a taxa média dos papéis a CDI é CDI mais 3,03%, um prazo médio de vencimento de 6,2 anos, e pelo IPCA, IPCA mais 8% ao ano de prêmio de risco. Em julho ele fala da alteração da alocação tática, vendido a posição de 10 milhões do CRI Bem Brasil, como a gente falou lá em cima. E parte desses recursos, 6 milhões de reais, foram alocados no CRI Primato, enquanto 4 milhões foram deixados em caixa, tá? Por isso, então o caixa aí aumentando, né? Teve aí um ganho de capital nessa venda, provavelmente, aquelas receitas não recorrentes.
E aqui já está com CRI primato sendo considerado aqui na carteira, que é CRI primato, crédito corporativo, agroindústria, né? O fundo tem uma alocação muito alta na soja, né? Como a gente verifica aqui, soja é o principal. Agora, um pouquinho aqui na agroindústria, né? CDI aumentando a exposição do fundo, 6 milhões de reais, representa apenas 2% do patrimônio do fundo, tá? Mas o fundo procurando aí essa diversificação em bons papéis, né? E a gente verifica que 90% estão alocados em CRAs, 2% em CRI, 8% em imóveis, né? Duas fazendas. E aqui na disposição agora, agroindústria 3%, cadeia agro 90% e fornecedores 8%, 92% é CDI, então o principal é indexador CDI, 8% apenas IPCA, tá? Aqui a gente verifica a exposição por devedor, tem uma pulverização, a gente viu que são 57 devedores diferentes, né? E em julho o patrimônio contou com uma oscilação positiva, né? Pequeno aumento aí, 302 milhões e meio de reais, aumentou 1 centavo, né, por cota. Essa foi a oscilação positiva. Aqui dentro da liquidez, o fundo também tem uma boa liquidez no mercado, né? Então a liquidez do fundo aqui continua boa, né? Então o fundo tem aqui uma liquidez no mês, não está aqui especificado de forma numérica, né? Mas a gente verifica aqui que no gráfico, aqui é o gráfico da cotação, né? Teve uma variaçãozinha, como a gente verifica aqui o fundo até julho, historicamente, não tinha passado dos 10,30, que representa R$ 103, né? E agora ele está 10,40, o que representa R$ 104, né? Por isso que essa é a questão do fundo na base 10, que a gente pensa que está barato, mas é o maior valor desde o início do fundo aí, né? Simplesmente, né? Dos últimos 12 meses, pelo menos. E dentro aqui da liquidez, o fundo está com uma liquidez média aqui em torno de 2 milhões de reais, né? Mantendo ali alguns picos, mas mantendo esse mesmo nível, e segue o aumento do número de cotistas, né? De junho para julho aumentou em torno de 4 mil cotistas aqui. Eu não sou cotista do SNAG 11 ainda, tá? Ainda não sou, tem outros 3 fiagos na minha carteira, mas sigo aí acompanhando. Agora que ele está na base 10, vou ver se ele vai, se ele tiver ali num preço próximo do que já era praticado, próximo dos R$ 10, de repente pode valer a pena, que é um fundo que não é só de crédito, né? É um fiago que não é só de crédito, também tem imóveis na carteira, e aquilo que ele tem de crédito é bem pulverizado ali dentro dos microprodutores, né? Aqui são os gráficos de performance, aqui a análise dos ativos, então, imóvel rural primavera, então isso aqui é aluguel, né? Arrendamento, né? Atípico, prazo de 10 anos, IPCA mais 8% a remuneração, né? Anual, devedor é Boa Safra Semente, 10 anos, né? Imóvel rural Sorriso, também Boa Safra Sementes, arrendamento atípico. Então, pelo devedor, tem uma concentração altíssima dentro do Boa Safra, mas dentro realmente dos créditos distribuídos ali é bem pulverizado, tá? Aqui é o CRA Boa Safra, então destinados ao grupo Boa Safra, né? São diversos estados, né? Então, tem ali os créditos fornecidos aos micro produtores, né? E aqui a gente verifica que o prazo de 20 anos corresponde a 88% do PL. Aqui é o primato, cooperativa agroindústria, 9 anos, né? Então aqui 2% do PL. Ok? Então é isso aí. Esse é o relatório gerencial do SNAG 11 Fiagro aí da Suno Agro, né? Um dos fundos da Suno. Fiagro imobiliário. Então não é só um fiagro de crédito, tá bom? É imobiliário, mas não é só de crédito. Ele também tem aí imóveis, fazendas, né? Terras aí para poder diversificar também o portfólio, né? E dentro do CRA que ele tem, vinculado ao Boa Safra, ali são créditos para diversos microprodutores aí que tomam esses créditos do Boa Safra Semente, né? Então tem uma diversificação por dentro ali indiretamente bem grande, né? O que diminui o risco do fundo. O fundo é bem interessante aqui, estou de olho no fundo já há algum tempo, né? Mas eu tenho outros fundos na carteira, outros FIAGs que têm aumentado a posição neles, né? Mas de olho no SNAG 11, que realmente tem saído aí um bom fiagro, né? Qualquer oportunidade de mercado, e provavelmente vou aproveitar a entrada. Não é nenhuma indicação de compra nem venda, né? Não sou cotista do fundo, né? Não tenho intenção nenhuma de, ou que nem outros influenciadores, de aumentar a liquidez, não tem nem esse poder, mas é um fundo realmente interessante para carregar a longo prazo, ok?
É isso aí então. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.